Ano novo, vida nova. Politicamente falando, esse ditado se aplica bem para 2023. Com o novo chefe do executivo e um Congresso Nacional bastante mudado, existem aqueles que esperam que o próximo seja um grande ano e outros que imaginam que ele será um desastre. Mas olhando objetivamente, sem torcida, o que nós podemos esperar do Brasil para o ano que vem? O Brasil é imprevisível. De tédio, ninguém adoece nesse país. Ainda mais se você acompanhar de perto o noticiário político. Só que, caso uma nação queira ser grande, próspera e desenvolvida, ela precisa ser entediante. Precisa de estabilidade e segurança jurídica para receber aportes de investimentos. E você vê o Brasil com algum desses atributos? Pois é. Não é só o Brasil que está passando por um período turbulento. O mundo todo anda bem mal das pernas em vários setores da economia. As bolsas de valores estão sofrendo quedas vertiginosas, não só a brasileira. Essas quedas se destacam no setor tecnológico, com ações das Big Techs como Microsoft, Meta e Google caindo como nunca se viu. No acumulado do ano, a Microsoft já acumula uma baixa superior a 30%. O Google está com 36 pontos negativos desde janeiro e a Meta 70%. Claro que essas quedas fortes no mercado de capitais acontecem, em parte, por razões de administração e planejamento. Mas dentre as outras razões está a instabilidade da economia mundial. O mundo vive há quase 3 anos uma onda inflacionária que, por mais que às vezes pareça ter dado uma trégua, volta a persistir. Em outubro, a inflação americana chegou a mais de 7%. No Reino Unido, que vive constantes trocas de primeiros ministros, o aumento de preços ultrapassou os 10%. E esse aumento foi o maior em 4 décadas. A União Europeia também não escapou e viu a taxa inflacionária no bloco chegar a 9,9% no ano. Para quase todo lugar que você olhar, há alta de preços. E onde há preços altos, é muito provável que você também encontre juros altos. Os Estados Unidos estão com uma taxa básica na casa dos 4%. A Europa, que costuma manter seus juros em zero, está com uma taxa de 2% ao ano. A Bloomberg projeta recessão para os Estados Unidos nos próximos 12 meses. E diante de um instável cenário econômico, as empresas são duramente afetadas. Recentemente, a empresa de Mark Zuckerberg demitiu 11 mil empregados, o que é equivalente a 13% da força de trabalho da Meta. E mostrando que o problema não é a controladora do Facebook e do Instagram, a Amazon anunciou a demissão de mais de 10 mil funcionários de seus mais diversos setores. Além disso, o CEO da companhia, Jeff Bezos, aconselhou os cidadãos comuns a pouparem, evitando grandes compras, como casas, carros e até computadores e televisões. Esse pedido de Bezos é bem comum para quem construiu uma empresa baseada no consumismo americano. Mas ele diz que faz essa sugestão porque acredita que uma recessão está mais perto do que nunca. Com esse péssimo cenário à frente, você pode pensar: se está ruim para a Europa e para os Estados Unidos, imagina para o Brasil. Bem, até agora nós estávamos conseguindo nos descolar dessa negatividade. Inflação, investimentos, empregos, PIB, superávit. Nossos indicadores pareciam não se afetar muito com a crise pós-pandemia. Vínhamos num caminho de prosperidade. Mas como 2023 será um novo ano, vou te apresentar as únicas certezas que nós temos de caminhos que o Brasil poderá trilhar a partir de 31 de dezembro. E como você ainda pode se blindar caso a crise chegue por aqui. O cenário que está se desenhando para o Brasil em 2023 é bem confuso. Até hoje, ninguém sabe quem irá comandar o Ministério da Economia depois que Paulo Guedes deixar o cargo. Mais que isso, não sabemos sequer se o Ministério da Economia continuará existindo ou será desmembrado em Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Também não sabemos quem será o presidente da Petrobras ou do Banco do Brasil, nossas maiores estatais, ou de quaisquer outros bancos públicos. Certezas temos poucas. Apesar disso, existem evidências que podem nos guiar na escuridão. E entre elas, há uma política de governo bem clara: gastar. Para os mais desatentos, isso pode parecer uma novidade, mas muito antes dos resultados eleitorais, isso já era dito pela equipe e pelo próprio presidente eleito. Agora, durante a mudança das gestões, isso está claro como o dia. O novo governo enviou para o Congresso Nacional a chamada PEC da Transição, uma proposta de gastar 176 bilhões acima do teto de gastos em 2023.
O teto é o que impede o executivo de sair dilapidando nossos cofres indiscriminadamente. A justificativa do futuro presidente para gastar tanto a mais é cumprimento das suas promessas de campanha, de manter o benefício social em R$ 600, por exemplo. Contudo, o atual governo, que já contava com essa despesa, tinha feito essa conta e precisaria, para manter o Auxílio Brasil, de R$ 63 bilhões acima do teto. Além dos 176 bi, os novos comandantes do Poder Executivo pediram que outros custos, voltados para investimentos em obras, por exemplo, também fiquem fora do teto de gastos no próximo ano. No total, eles querem um cheque em branco no valor de R$ 198 bilhões. Além disso, existe a intenção de que não só o Bolsa Família, como investimentos em educação e saúde, fiquem permanentemente desatrelados da âncora fiscal. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Brasileira, investimentos nessas áreas já estão fora do teto de gastos, mas devem respeitar a responsabilidade fiscal. Ou seja, ainda que se possa ultrapassar o aumento da inflação, quando se for destinar recursos para a educação e saúde, não se pode despender mais do que se arrecada com nenhuma despesa. E essa é a mudança que o novo governo aspira: gastar mais do que o país arrecada, sem praticar crime de responsabilidade. Também está nos planos da nova administração aumentar seus gastos com funcionários e com custeio. Eles pretendem aumentar o número de ministérios, fazer mais concursos públicos e dar aumentos de salário para os funcionários já existentes. Só que essa é uma discussão para a Câmara de Deputados e para o Senado. O orçamento brasileiro precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e delimita tudo que o Poder Executivo tem para gastar, quais recursos vão para onde. Nós vamos fechar o ano com o primeiro superávit primário em quase 10 anos. Depois de muito tempo, vamos fechar o ano no azul, com R$ 50 bilhões sobressalentes. Mas esse foi um ano atípico. A Receita Federal divulgou que a nossa arrecadação teve 37 bilhões de reais a mais do que o esperado, o que não deve se repetir no próximo ano. Depois, porque a administração atual cortou muitos gastos com o funcionalismo público e com as próprias despesas, diminuiu a quantidade de ministérios e cargos comissionados. Na nova gestão, com gastos muito maiores e receita um pouco menor, as contas públicas não terão como fechar. Essa é uma certeza. E quando isso acontece, é comum que seja proposto um aumento de impostos, para que, com o aumento da arrecadação, o governo possa pagar pelos seus gastos. Só que o brasileiro já paga, em média, 34% de tudo o que ganha em tributos. É uma das maiores cargas tributárias do mundo, para um país que não fornece nem educação, nem segurança e nem saúde com qualidade em retorno. Tendo uma renda mais baixa que a de grande parte dos países, com cargas tributárias mais altas, e sem ver esse dinheiro voltando em seu benefício, o brasileiro que tiver que pagar mais impostos tem grandes chances de sonegar. Aliás, a redução de impostos promovida pelo governo, ainda vigente, com um consequente aumento na arrecadação federal, foi um claro sinal de que alíquotas altas levam o contribuinte a sonegar e as mais baixas o levam para a formalidade. Por isso, o mais provável é que a próxima gestão econômica federal opte por outra saída: o endividamento. Mas tampouco o cenário de aumento da dívida é desejável, quanto menos em um contexto imprevisível. Tendo contas públicas no vermelho, o Brasil passa a imagem de que dificilmente conseguirá honrar sua dívida. Para o país ficar mais atrativo para investidores, a taxa de juros brasileira terá que subir ainda mais. Essa é a segunda certeza que nós temos. Com o presidente eleito trabalhando com esses tipos de propostas ainda na transição e afirmando que a responsabilidade social deve prevalecer sobre a fiscal, ele dá a entender para os credores duas coisas. Uma é que seu conhecimento de economia é limitado. Por não entender, é a própria responsabilidade fiscal que dá a condição para que existam boas políticas sociais. A outra é seu baixo comprometimento com a saúde fiscal da nossa economia. Dá a entender que iremos gastar mais do que deveríamos e que a capacidade de pagar ou não os juros da dívida não é uma preocupação. Mas o preço dessas palavras se refletirá nas taxas de juros. O Brasil será mais caro. O Brasil pode entrar em crise, mas você não precisa passar pelo mesmo. Então, minha primeira dica é: tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência é uma economia que você faz que te dá segurança financeira no caso de uma queda repentina da sua renda ou de um aumento inesperado das suas despesas.
Esse dinheiro deve ser capaz de bancar suas despesas mensais fixas por um período entre 6 e 12 meses. Mas essa reserva não é para você gastar quando quiser, adquirir um bem ou para usufruir na aposentadoria. Ela tem que ser líquida, ou seja, você deve conseguir sacar esse dinheiro no mesmo dia e o risco deve ser baixo. Segunda dica: não deixe para financiar ano que vem o que você pode financiar agora. A princípio, isso vai te parecer estranho, diferente de todo mundo que te manda poupar tudo o que você recebe nos momentos de incerteza. Mas o mundo real não permite que a gente economize cada centavo que recebe. Principalmente quando se tem família e filhos. Algumas coisas você precisa comprar. Então, se for ter que financiar um carro, uma casa ou até um eletrodoméstico, minha recomendação nesse final de ano é: faça isso agora. Sim, a taxa de juros atual está agressiva, mas o cenário só deve piorar no curto prazo. No entanto, se você não tem a necessidade de financiar nada agora, é melhor você seguir o conselho de Jeff Bezos e guardar seus recursos. Terceira dica: se você não sabe como fazer, peça ajuda profissional e não corra riscos. 90% das vezes que as pessoas perdem dinheiro, ou elas estavam tentando ganhar muito acima da média de algum rendimento e caíram em algum golpe, ou resolveram investir em alguma coisa que não conhecem com profundidade. Então, se você não sabe bem em que ou como investir, evite as coisas mais complicadas e não faça tudo sozinho. Pedir ajuda a um corretor ou gerente de banco é sempre muito bom quando se trata da segurança do seu dinheiro. Quarta dica: tente usar tudo a seu favor. Como expliquei aqui, haverá menos gente acreditando na capacidade de pagar seus débitos desse governo. Então, pouca gente vai querer comprar os títulos dessa dívida. Assim, caso você compre, deverá lucrar muito bem. O lucro desses tributos é a taxa de juros, que irá aumentar. Portanto, esse é um excelente momento para investimentos em renda fixa. Você terá retornos acima da inflação, sem colocar suas economias em risco, e poderá se manter em uma linha bem conservadora. Os investimentos para quem quer segurança são os títulos do Tesouro Direto, CDBs, debêntures, fundos de renda fixa e as carteiras digitais remuneradas. Uma novidade no mercado é o LFTS 11. Acabei de comprar e acho que é uma boa para quem ainda não tem reserva de emergência em lugar nenhum. Depois, procure saber sobre isso. E isso me lembra da quinta dica: conheça as taxas e os impostos. Antes de entrar em qualquer investimento, lembre-se de verificar quanto e quando você terá que pagar de imposto sobre operação financeira ou IOF e de imposto de renda. Agora, a sexta e última dica que você deve considerar: reinvista o que você ganha. Ao reinvestir o seu dinheiro, você potencializa o poder dos juros compostos. Em resumo, os juros compostos são os juros sobre juros, ou seja, os juros agem em cima dos juros da operação. Na prática, isso vira uma bola de neve e nos investimentos é muito vantajoso, porque aumenta os ganhos da aplicação. Claro que esse não é o momento de comprar ações de empresas estatais, porque elas estarão mais propícias a sofrer intervenções do governo. Se você tem ações da Petrobras e do Banco do Brasil, devem sair da sua carteira. Afinal, sequer sabemos quem irá comandá-los em 2023. Consórcios de títulos de capitalização também devem ser descartados, pois com eles você perderá dinheiro. Coisas simples também podem ser rentáveis, como abrir uma conta em um banco que deixa seu dinheiro rendendo ali mesmo, na conta corrente. A instabilidade é o calcanhar de Aquiles do Brasil, e é muito provável que a situação piore. Mas nem tudo precisa ser terra arrasada. Você ainda pode se sair bem desse lamaçal. Afinal, há sempre alguém que ganha em toda crise. Na próxima, que seja você. E sim, eu sei que você tem a curiosidade de saber quem está por trás desses vídeos. E se você também quiser descobrir como eu criei um negócio seguro e altamente lucrativo a partir do YouTube, usando um computador e um pouco do meu tempo livre, eu mesmo decidi colocar a cara e te ensinar tudo isso. É só acessar a aula gratuita no primeiro link aqui na descrição, ou se preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora e ir direto para o link. A União Europeia pode acabar. E eu te digo o porquê disso no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!